mais fácil ao curso de mestrado, doutorado que graduação, né? Mas, claro, uma universidade como de Bolonha, que é a mais antiga do mundo, né? Não tem. Parabéns pela exposição. Eu vou, então, dar sequência aqui, vou chamar agora, como o Rodrigo já apresentou, na sequência, a Vivian Rodrigues Madeira da Costa, da Universidade Autônoma de Madrid, e ela vai abordar o tema a experiência contemporânea dos teletrabalhadores ibero-americanos em mobilidade internacional, desafios previdenciários, fiscais e sociais entre o Brasil e a Europa. Mais uma que trata do tema também. Agora, você dispõe de 10 minutos, viram para a Obrigada. exposição. Obrigada. Os colegas que estão nos assistindo não veem a imagem, certo? Eu acho que vem a imagem sim, tá ali, ó. Só que não daria para mudar, ao invés de ficar esse, ficar o expositor. Eu acho que eles não veem só o slide. Pois é. Não, Ah, agora mudou. Legal, legal, legal. não é porque Ótimo. antes estava numa janelinha e estava ele como. Agora o expositor vai ficar como principal. Está com a Agora palavra, vai. Vivian. Vamos lá, agradeço pela oportunidade. Já começo agradecendo a professora, é a primeira vez que estamos juntas. Já participei de muitos eventos de Barajuri, então agradeço, né, sempre os professores queridos pela iniciativa fantástica e o presidente Fábio, amigo querido também. Então fico feliz e integro também a o Iberojur não só com as atividades acadêmicas, mas fazendo parte também da área científica de direito internacional. E nos últimos anos eu centro a minha atuação como advogada também. Para quem não me conhece, eu sou advogada em Portugal, na Espanha, onde estou radicada, no Brasil também. E centro muito minha atuação na última década com casos especificamente de mobilidade internacional, direito dos estrangeiros e das migrações, e cada vez mais abrangendo também questões previdenciárias e fiscais acessórias que fazem parte e estão tão intrinsecamente relacionadas a esses movimentos migratórios, mas por vezes são esquecidas e pouco aprofundadas. Então, essa pesquisa e o tema que me compete hoje centra-se, né, nessa análise dos movimentos migratórios dos teletrabalhadores, que é um fenômeno, claro, que se intensificou após esse contexto de pandemia, em que, de fato, o paradigma social e do trabalho mudou com as novas tecnologias, já era uma realidade, né, a questão do teletrabalho, mas tivemos uma intensificação de novos desafios, né, e uma normalização que faz com que hoje, de fato, seja uma realidade que faz também com que os antigos critérios e os tratados já existentes sejam revisitados e agora precisem ser interpretados sob uma nova perspectiva e uma nova ótica. Então, temos esse contexto que ensejou também, claro, mudanças legislativas e vimos, após a pandemia, um fenômeno na Europa, através da regularização de procedimentos migratórios, justamente para esse perfil de teletrabalhadores em mobilidade internacional, como aconteceu, por exemplo, com a Espanha, com a implementação de uma previsão dentro de uma lei de fomento aos empreendedores, através da qual trata-se da possibilidade específica de emissão de um visto para esses nômades digitais, como popularmente se conhece. Portugal teve o mesmo movimento, a Itália também. A minha atuação se centra, sobretudo, nesse eixo migratório entre Brasil e Península Ibérica, por isso que o nosso estudo aqui se centra mais na análise dos desafios que surgiram previdenciários, fiscais e sociais nesse eixo específico. Então, vendo como as coisas evoluíram, tivemos sim a evolução legislativa em caráter migratório, especificamente com a possibilidade de concessão de autorização de residência para esse perfil de trabalhadores que a Europa passou a querer atrair em detrimento de outro público, por exemplo, tivemos mudança naquela normativa específica conhecida como Golden Visa, com a supressão da possibilidade de concessão de visto para esse perfil migratório, enquanto claramente os estados começaram a dar preferência à atração de trabalhadores que tivessem mobilidade. Então, é interessante para a Espanha e para Portugal que um trabalhador fixe seu domicílio lá, movimente a economia, contribua, né, pague impostos, mas muitas vezes esse trabalhador está exportando seus serviços e mantém vínculos, inclusive subordinados, com empresas que estão fora até do espaço europeu.
E daí surgem uma série de questões práticas e que também sejam uma mudança normativa que há de vir, porque de forma muito esparsa foram feitas, né, considerações e mudanças legislativas, e hoje muitas dúvidas ainda surgem pelo próprio aplicador do direito, pelos funcionários públicos acerca da correta tramitação. Então, em relação à questão previdenciária, por exemplo, temos, né, como o colega também, Rodrigo, bem colocou, acordos tanto bilaterais como multilaterais que podem ser invocados para que esses trabalhadores possam ter seus direitos respeitados. Mas, na prática, eu experiencio isso muito como advogada atuando com os clientes. Precisamos, por exemplo, de uma certidão específica de deslocamento temporário expedida pelo INSS do Brasil e que o próprio INSS tem dúvidas acerca da aplicação objetiva e prática do acordo e do formato da certidão e de que teor deve ter para fazer valer esse acordo. Então, ao longo dos últimos anos observamos que, pela primeira vez, questionamentos práticos surgiram em relação a conceitos que outrora estavam lá no tratado e pareciam seguros, mas que hoje, com o novo paradigma social, se mostram ineficientes para que a execução prática possa ocorrer. Então, hoje, entende-se e a Espanha reconhece que um trabalhador que mantém seus vínculos empregatícios no Brasil pode exercer sua atividade na Espanha estando segurado, mas de forma temporária, sem que tenha que contribuir necessariamente em duplicidade com a Espanha, né? Acontece que já, por exemplo, a autoridade tributária, ela vai entender de forma diferente em relação aos aspectos contributivos, os aspectos necessários em relação ao pagamento dos impostos devidos, à declaração da renda. Então, a gente tem uma série de conceitos, tanto acerca do domicílio fiscal, como o conceito de competência do órgão perante o qual as contribuições previdenciárias terão de ser feitas, mas os critérios clássicos, eles sempre foram de territorialidade, e esses critérios de territorialidade já não funcionam mais, sobretudo nesse eixo de exportação de serviços, de mobilidade internacional e do uso das tecnologias, quando o trabalho está a ser realizado num estado específico, mas está a produzir efeitos em outro estado e os vínculos formais e contratuais estão constituídos em outro estado. Então, justamente o objetivo é estudar situações fáticas que advêm desse contexto, analisar as implicações objetivas das possíveis soluções, né? Eu acho que a professora está um pouco ansiosa pela questão. Não, tá tranquila. Eu aviso quando falta 2 minutos. Eu não estou ansiosa, não. Pronto. Eu estava aqui tentando. Pode ficar tranquila. 2 minutos eu te aviso. Quando terminar, peço para concluir. Ok, perfeito. Mas justamente o que eu quero dizer é que, através do artigo e desse estudo acadêmico, né, eu viso estabelecer uma conexão com a prática e com a parte doutrinária acerca desses conceitos, da necessidade de se revisitar. E, claro, vamos precisar de novos instrumentos normativos, mas os que já existem podem ser interpretados à luz de uma proteção real do trabalhador, com o objetivo de se estabelecer uma hermenêutica que contribua para que essa mobilidade seja harmônica, né? É o que desejamos. E é interessante, e no Congresso de Padova eu vou comentar também alguns aspectos de coordenação da segurança social e uma recente decisão do próprio Tribunal de Justiça da União Europeia que uniformiza o conceito e que ajuda a estabelecer essa coordenação dentro da própria União Europeia. Então, temos aqui um bloco consolidado de integração com livre circulação em teoria de trabalhadores, um fenômeno não só da mobilidade em si, da prestação de serviços remotos, mas com a possibilidade de que uma pessoa, de fato, tenha vínculos ou exerça serviços em vários Estados membros e Estados associados. E ainda, na União Europeia, temos dificuldade e dúvida acerca da aplicação no caso de trabalhadores que prestam serviços em vários países, qual seria, então, o país competente em termos de segurança social. Então, a gente tem uma decisão recente estabelecendo critérios muito interessantes sobre os quais eu vou tratar em Pádua, e fiquei feliz de saber que tem um colega aqui que também estuda o
o mesmo tema. E gostei muito também da colocação da professora Ana Lili, de UD, né? Que falou bastante sobre essa questão dos teletrabalhadores. E é isso, nosso objetivo é discutir quais seriam esses novos critérios e analisar casos práticos, identificando a situação que hoje vivenciamos. Pronto, eu agradeço. Não gastou os 10 minutos. Não, ainda tem mais tempo. Poderia até, então, no meu caso, ter alguma pergunta, algum comentário. Não, mas depois a gente faz. Falta um minuto, depois eu acho que vai sobrar um tempinho daí. Pronto. Né? Eu agradeço, Vivian, inclusive o poder de síntese aí, e essa mobilidade, esses trabalhos transnacionais têm gerado sempre teve, né? Mas Sim. como agora a gente quer também proteção junto, embora a gente vê assim em todos os países, tanto europeus quanto latino-americanos, né, o número de trabalhadores que não têm qualquer forma, nem de proteção laboral e nem de previdenciária. Sim, então, quando a gente fala disso numa estrutura transnacional, né, os desafios surgem, mas nós temos instrumentos hoje. Ocorre que os tratados eles foram feitos num contexto social completamente distinto, não foram pensados para a situação atual, e claro que carecemos, né, de uma norma adequada, mas ao mesmo tempo temos condições de hermeneuticamente estabelecer uma interpretação que possa ser favorável ao trabalhador e que uniformize também o entendimento da administração pública, porque o que não podemos ter é um sistema de segurança social pensado de uma maneira, usando critérios, e, por exemplo, outro órgão, como a autoridade tributária, usar critérios díspares, porque, muito embora sejam cenários diferentes, os critérios estão em consonância. Então, critérios clássicos de territorialidade, de onde existe o centro dos interesses vitais, onde a prestação do serviço vai ocorrer, etc. Por isso que no artigo nós unificamos de certa maneira, porque existem critérios que são comuns em ambos os cenários para determinar onde que a pessoa tem que pagar, declarar a sua renda. Todos nós estamos ansiosos para ler o artigo. Agora gastei aqui. Muito obrigada, colegas. Eu queria só fazer um registro, porque às vezes a gente tem, né, uma síndrome que o Brasil, um dia desses eu peguei um mandado de segurança, que era um convênio Brasil-Japão, e eles entraram com mandado de segurança para que o Japão fizesse tal coisa. Né? Então, inclusive, a colega estava tentando ver o setor de cooperação internacional, se auxiliava ou não. Então, só para fazer esse registro, porque às vezes a gente tem essa síndrome de acha que o Brasil nada funciona e tal. E eu queria só fazer um registro que desde a metade do ano passado para cá, 0,5% da população brasileira todo mês faz requerimentos novos ao INSS. E aí você tem um conjunto de certidões, e a gente acompanhou ali, por exemplo, a fraude dos descontos associativos, o quanto a capacidade laboral do INSS estava com outras questões que não aquelas específicas relacionadas à proteção. Faço esse registro porque até pouco tempo eu coordenava essas questões dentro do Ministério Público Federal e acompanhava, então, não de tudo, da Previdência, né? Acompanhava, desde 2018, nós tínhamos um grupo interinstitucional, quem acompanhou a CPI, a CPMI dos descontos associativos falavam muito num grupo de trabalho interinstitucional, e justamente é nesse grupo que a gente tinha essas informações. Feitas essas considerações, eu vou então agora chamar os professores, né, a Fabiana Spengler e o Teobaldo Spengler Neto, né? Eles são professores da Universidade de Santa Cruz do Sul. Pelo jeito, vai ser só o Teobaldo que vai fazer a apresentação, já que a Fabiana, né, fez a conferência esta manhã, e o trabalho que eles vão apresentar é autocomposição no acesso à justiça do trabalho. É interessante porque eu conversava com eles antes de nós iniciarmos, né? Eles estão aliando aqui dois direitos, a interface do direito processual com o direito do trabalho. Né? E eu sempre digo para os estagiários, para os alunos e para os servidores que nós do direito temos que saber, eu falo lá no Brasil, saber bem a língua portuguesa e direito processual civil.
mesmo para quem atua no processo trabalhista, mesmo para quem atua no processo penal, é subsidiário o processo civil. Então, aqui nós temos então a prova dessa interdisciplinariedade, mesmo dentro do direito. Professor Teobaldo, está com a palavra pelo período de 10 minutos. Muito obrigado, professora Zélia. Agradecer a oportunidade que o Iberojur nos traz, agradecer ao presidente Fábio, e um agradecimento todo especial à minha companheira de pesquisa em relação, inclusive, a esse texto, companheira de trabalho e companheira de vida há mais de 33 anos, pela oportunidade e por ter me colocado no caminho da pesquisa jurídica. O tema gira no entorno da autocomposição como acesso à justiça do trabalho. E, de forma bem objetiva, trata da Resolução 174 do Conselho Nacional de Justiça do Trabalho, que é de 2016, não é tão recente assim. O que nós pretendemos com essa pesquisa é analisar a Resolução 174 no sentido da sua aplicabilidade nas reclamatórias trabalhistas, nas ações trabalhistas, da forma como previsto em 1916, 10 anos passados, mas com uma evolução já ocorrida nas formas autocompositivas a partir de lá. O estudo pretende, e de uma forma de crítica extremamente positiva, demonstrar que a Resolução 174, apesar de trazer oportunidades e elementos novos na busca das soluções autocompositivas e, consequentemente, na redução do tempo de vida das ações trabalhistas, mas demonstrar a necessidade de alguns ajustes e de algumas adaptações. A resolução estabelece a integração como forma de solução do conflito trabalhista da conciliação e da mediação de conflitos, mas não a conciliação tradicional que nós conhecemos do Código de Processo Civil, BUSAID, que se mantém no Código de Processo Civil de 2015 no Brasil, não a conciliação tradicional da Justiça do Trabalho, que muitas vezes no passado a audiência de conciliação era apenas um passo a mais desenvolvido com designação a cada 2 minutos. Era um rito de passagem que, na prática, não oportunizava aquilo que a conciliação efetivamente exige, tempo. A Resolução 174 nos traz a necessidade de uma breve análise, até porque o tempo não permite avançar, na diferença entre conciliação e mediação da resolução. A diferença entre a conciliação e a mediação de conflitos, criada no Brasil através da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça em 2010, inserida posteriormente no Código de Processo Civil de 2015, como uma forma mais objetiva, em especial a mediação. A conciliação da Resolução 174 é uma conciliação que exige tempo, que exige preparo, uma conciliação, professora Zélia, que exige com que quem vai participar, e no próprio dizer da resolução, não preferencialmente não magistrado, não magistrada, e sim conciliadores preparados efetivamente para a prática da conciliação. Conciliação com tempo, com dedicação. E o conciliador, ele tem a oportunidade, e podemos até dizer a tarefa, de proporcionar soluções. E por que é importante esta demarcação? Porque a mediação de conflitos tem outra característica. A mediação de conflitos, nascida
de pesquisas, e aqui, mais uma vez, eu preciso prestar homenagem à professora Fabiana, que foi uma das primeiras pesquisadoras sobre mediação de conflitos no Brasil, e que teve o primeiro projeto acadêmico de mediação de conflitos junto ao Poder Judiciário, no caso, no estado do Rio Grande do Sul, antes mesmo da Resolução 125, em 2010. A mediação exige ainda mais. Exige uma preparação do mediador de forma que ele tenha o equilíbrio suficiente para não apresentar propostas, e sim proporcionar que as partes envolvidas concluam por um objetivo final. Se o conciliador tem por finalidade resolver o problema, finalizar a ação, o objetivo é um acordo, o mediador, a finalidade é a solução do conflito, é o proporcionar às partes o diálogo, e o diálogo que possa levar à solução do conflito e, consequentemente, à solução da lide. E feitas estas referências, nós devemos entender que a mediação de conflitos de forma específica, ela tem espaço de oportunizar o trabalho nas reclamatórias trabalhistas? Tem, mas de uma forma extremamente cautelosa. Cautelosa por quê? Porque exige a mediação estruturas específicas de formação. O mediador precisa ser formado de modo a que ele se mantenha longe de posições. O mediador precisa estar se apresentando às partes de modo que as partes nele confiem com total clareza. O mediador não pode demonstrar minimamente qualquer tipo de posição. Nós precisamos proporcionar a possibilidade de uma mediação virtual, que a Resolução 174 prevê, a própria Lei de Mediação, o marco legal da mediação no Brasil prevê, de modo a que efetivamente as partes tenham acesso a uma comunicação virtual em condições de atender em todos os campos. E o Brasil é um país continental e não está preparado nos seus recantos a proporcionar que isso efetivamente aconteça. Ou seja, nós precisamos de uma formação, proporcionar a mediação virtual e mais, proporcionar que, e eu pulo um slide, que mais do que 141 centros de mediação da Justiça do Trabalho estejam habilitados, de novo, em um Brasil continental. Nós precisamos muito mais do que isso. Eu volto no slide. Nós estamos, então, com uma necessidade de preparação de conciliadores, de mediadores no âmbito da Justiça do Trabalho, em um passo acelerado para que a Resolução 174 possa ser efetivamente implantada. O Poder Judiciário, os tribunais estaduais já estão em um passo muito mais avançado. Em função do quê? De uma preparação que foi desenvolvida pelo próprio Conselho Nacional de Justiça em um incentivar a que efetivamente se implante. Chegando às conclusões, levei o cartão amarelo. Chegando às conclusões, nós estamos diante da necessidade, e olhando especificamente para a Resolução 174, para a implantação de ferramentas para que a mediação e a solução desses conflitos sejam qualitativamente superiores, e não apenas quantitativamente. Nós precisamos estabelecer uma compreensão que a Resolução 174 ela está extremamente simplificada ao tratar de conciliação e mediação em uma mesma
linha de interpretação. Nós temos que preparar conciliadores, em especial mediadores. E mais, professora Zélia, chegando efetivamente à conclusão, existe um elemento, uma pessoa, que é fundamental para que a conciliação e a mediação tenham um resultado positivo, que é aquele elemento, aquela pessoa que vai fazer a distribuição. Qual a situação, e de novo, então, no âmbito trabalhista, qual a reclamatória trabalhista está mais afeita à conciliação, qual está mais afeita à mediação do conflito? Talvez aqui nós possamos imaginar, reclamatória trabalhista envolvendo grandes empresas deva ser tratado em âmbito de conciliação. Uma reclamatória trabalhista envolvendo um pequeno empregador e seu empregado talvez esteja mais afeita à mediação. Por quê? Que está vinculado a pessoas mais próximas. E a mediação de conflitos busca reestabelecer vínculos, ou seja, proximidade entre as pessoas. Em síntese, então, finalizando, a Resolução 174 traz elementos positivos importantes, mas precisa ser adaptada para uma efetiva implantação e com resultados positivos. Obrigado pela atenção e pela paciência de todos. Exatamente 10 minutos. Não sei se foi o cartão amarelo. Eu gostaria, não por conta da cor, mas por conta do time, dar um cartão vermelho, né? Já que ele é gaúcho, eles são gaúchos, eu também, né? Eu não sei se preferia um cartão azul. Não, exatamente para não receber o cartão vermelho é que eu prefiro o azul. Bom, é interessante porque eu digo o seguinte, a temática, então, que a senhora foi uma das precursoras, eles são muito importantes, tanto na área de família quanto na área trabalhista, especialmente nas pequenas empresas, né? Porque muitas vezes salva o emprego, né? E eu sempre digo, botar nas mãos ao menos com o ativismo judicial, e depois, se eu tiver oportunidade, eu falo que eu entendo por ativismo judicial, botar na mão de alguém que acha que é constituinte, muitas vezes. Eu brinco com alguns juízes e digo, poxa vida, tem que ganhar 3 vezes. Tem que ganhar como legislador, como juiz e como constituinte. Né? Muitas vezes acaba assim, gerando mais conflito do que solução de conflitos. Parabéns aí pela iniciativa de trabalho, que eu acho que é muito importante e cada vez mais a gente vê a importância disso. Nós temos 2 que viriam para cá, pelo jeito, por algum problema, deixaram de vir, porque estavam como presencial, estão os 2 online. A próxima apresentação é do Jefferson Fernandes Bacelar e do Diego da Silva, que são da UNAMA, e vão apresentar o tema: o impacto das perdas não técnicas na matriz energética brasileira, uma análise sobre a ótica dos direitos fundamentais. Eu não imagino como os 2 estão, que os 2 devam participar da apresentação. Eu passo a palavra a quem vai iniciar, se é o Jefferson ou se é o Diogo. Então, com a palavra. Desculpa, eu falei Diogo, é Diego. Tá? Vou corrigir. Então, com a palavra. Bom dia. 10 minutos. Me ouve bem, professora? Estamos ouvindo bem, sim. Felizmente, amanhã teve um pequeno problema, foi resolvido, e agora estamos ouvindo muito bem. Está com a palavra, Jefferson. Muito obrigado, professora Zélia. Nós damos ainda... já boa tarde. A partir do Brasil, não é? Também agradecendo a assistência dos colegas da Espanha, dos colegas da Itália, que nos prestigiam, inclusive também presencialmente. Realmente nós fomos colocados aí como uma apresentação presencial, era a nossa ideia inicial, mas fomos impedidos por conta, pelo menos a partir de Belém, não é, das passagens aéreas, num valor não tão acessível. No passado eu estive aí nos eventos de Milão, de Parma, eventos extraordinários promovidos pelo Iberojur, mas esse ano, infelizmente, não foi possível. Creio que seja também pela questão do período aí na Itália e que acaba fazendo com que os valores sejam um pouco elevados. Bom, eu agradeço a oportunidade do Iberojur, especialmente fazendo referência ao professor Fábio Veiga. O professor Fábio Veiga tem sido um parceiro já de muitos anos aqui da Universidade da Amazônia,
sempre nos honra, inclusive colocando a logo da nossa universidade, do nosso programa, em todos os eventos do Iberujur, até porque nós temos aqui na UNAMA uma sala do Iberujur, da Regional do Iberujur, no norte do Brasil, que está sediado aqui na UNAMA. Tenho alegria também com o professor Frederico, que ele está presencialmente aí em Milão, em ser diretor regional do Iberujur, aqui no norte do país. Nós temos iniciado esse ano, com muita alegria também, uma parceria acadêmica nova com o Diego Carlos, que é um aluno especial do mestrado em Direitos Fundamentais da UNAMA. Estivemos no evento do final do ano, lá na Cracóvia, Polônia, Universidade Naciana, participando da primeira Conferência Científica Internacional, e o nosso foco tem sido realmente a identificação inicial, os estudos ainda introdutórios, não é, para que possam se desenvolver nos próximos 2 anos a respeito da energia elétrica como um direito fundamental. Foi o que nós defendemos lá e agora avançamos um pouquinho mais, não é? Como o iniciante, por um lado, dessas pesquisas é o Diego, que tem um interesse, tem uma jornada profissional já de muitos anos dedicada a essa matéria. Nós estamos, inclusive, aqui no escritório dele juntos, e ele está trabalhando nessa questão específica, né? Faz parte da atividade profissional dele, e nós estamos tentando estabelecer esse vínculo entre uma questão ainda não identificada formalmente, ainda não configurada assim, como um direito fundamental no texto constitucional, mas faz parte também dessa pesquisa que nós estamos desenvolvendo. E então eu tenho sempre feito essa parte introdutória, complementado algumas questões, mas dado a ele a possibilidade de fazer a exposição. Então, eu passo para que o Diego Carlos da Silva, mestrando, possa agora seguir adiante nessa apresentação. Então, está com a palavra o Diego. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Consegue me ouvir? Estão me Estamos vendo? bem, pode prosseguir. Ah, perfeito. Boa tarde, eu sou o Diego Carlos, né? Como disse o nobre colega Barcelar, né? Tenho dedicado a minha atividade profissional, a essas questões relacionadas à energia elétrica, ao combate ilícito dos crimes relacionados ao tema, né? Em evento, né, recente no Iberaju, começamos a debater essa necessidade, né, de reconhecer o acesso à energia elétrica, né, como um direito fundamental, que ainda que implícito, né? E agora apresentamos um ensaio sobre os impactos das perdas não técnicas, né, na matriz energética do Brasil, uma análise sobre a ótica dos direitos fundamentais, que a ideia central do nosso artigo, que é de energia elétrica, hoje é uma condição de vida digna. Ela não é só um serviço, ela também viabiliza estudo, trabalho, saúde, segurança, comunicação e até mesmo o funcionamento mínimo de uma casa, né? Então, quando essa energia falha, quando ela fica cara demais, a discussão deixa de ser apenas técnica, né? Vira uma discussão sobre os direitos fundamentais, né? Quando falamos de perdas técnicas, que é na abreviação PNTS, né? Que são perdas não técnicas, reconhecido pela ANEEL, né? As siglas, né? Falando principalmente nas situações como furto de energia, fraude, alteração de medidores, ligações clandestinas, ou seja, não é aquela perda natural da rede, né? Por aquecimento de cabo ou distância, é perda que a maioria das vezes tem relação com a irregularidade, né? É o controle insuficiente ou até mesmo por prática de crimes, né? É importante frisar que as perdas não técnicas elas geram um efeito em cadeia, né? A energia da distribuidora, mas não é corriqueiramente medida ou não é aquela que é paga, né? Isso prejudica a arrecadação, impacta isso no sistema elétrico como um todo, pressiona a questão do investimento, né, e a manutenção dessa rede, né? E pode piorar os indicadores de continuidade do serviço. Ao mesmo tempo, isso pressiona o tema mais sensível à população, que é o preço da conta de energia, né? O problema que nós propomos é o seguinte, que como o furto de energia, as fraudes das ligações clandestinas acabam gerando um desequilíbrio econômico-financeiro, né, que compromete a modicidade da tarifa. Precisamos destacar que
estamos defendendo os interesses econômicos, não só os interesses econômicos das operadoras, mas sim da população, né? Sendo que essa tarifa, né, não mais barata, o princípio busca uma cobrança mais justa, né, suportável àquela população mais carente, né, aquelas comunidades desprovidas de recursos econômicos. E uma vez como se trata de um serviço essencial, a energia pode até existir tecnicamente, mas vira inacessível na prática, né? Aí a gente tem como um campo, no mínimo, existencial, tá? O nosso objetivo nesse trabalho também é analisar isso a partir de duas frentes, né? É analisar os dados chamados do Tribunal de Contas da União, né, que é a partir de um relatório de auditoria que traz um cenário bem preocupante, né, em algumas distribuidoras. O relatório mostra que o enfrentamento das perdas não técnicas impacta tanto na qualidade do serviço quanto à modicidade das tarifas, né? E trazemos também uma outra análise do ponto de vista jurídico, olhando a doutrina e a jurisprudência, especificamente em foco à dignidade da pessoa humana, o direito ao desenvolvimento, né? E quanto à sua metodologia, nós usamos uma abordagem dedutiva. A gente parte da premissa que a energia é um serviço essencial, necessita de um equilíbrio, de uma economia financeira, de uma concessão do princípio da modicidade, e vem descendo para o contexto das perdas não técnicas, nesse sistema quais as consequências elas provocam, né? Como a gente analisou, os dados recentes no contexto de matriz do setor elétrico e os relatórios do TCU, como o diagnóstico institucional, e a revisão constitucional e jurisdicional para sustentar o vínculo dos direitos fundamentais, né? E nesses princípios, nos nossos estudos, podemos resumir os três pontos que são os principais, né? Que é as perdas não técnicas, não é detalhe operacional, né? Tem força para desorganizar a conta, ela mexe no equilíbrio econômico financeiro da concessão, porque reduz receita e, ao mesmo tempo, aumenta o custo de fiscalização, que é o custo operacional, da recomposição da rede, de custo tecnológico ao combate deste ato criminoso, né? E o segundo ponto, que analisamos o desequilíbrio quanto cresce, costuma afetar em dois lugares, né? A qualidade do serviço e da tarifa, né? Menos investimento, mais pressão financeira, tende a piorar a continuidade, a manutenção, a capacidade de resposta, e, e esse direito aí está sendo, fazendo de tudo para que dê certo, né? E o terceiro ponto importante, né, que nós, nessa pesquisa, né, que essa questão da qualidade cai e cria-se Diego, um cenário. eu mostrei o papelzinho que tinha 2 minutos, agora tem 1 minuto para concluir. Tá? Certo, eu vou dar uma avançada aqui. E então a nossa conclusão é que o combate às perdas não técnicas não é apenas proteger a receita da concessionária, e sim proteger um direito essencial, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é o direito a acesso à energia, né? Por outro lado, o poder público e a regulação eficiente, né, que são as políticas integradas a esse combate, fomentando ali uma política mais forte às concessionárias junto a essa prática delituosa, né? E com tudo isso, a gente precisa da segurança jurídica, a sustentabilidade do setor, para garantir que a prestação seja continuada e eficiente socialmente, que seja também justa, né? Para poder entender que essas perdas não técnicas é um imperativo, né, constitucional, porque não é só uma disputa por números, é sobre uma garantia de que a energia hoje viabiliza quase tudo que não vire um fator de exclusão, né? É isso que eu gostaria de sintetizar nessa apresentação. E muito obrigado. Eu agradeço, deu bem certinho 10 minutos. O Jefferson, professor Jefferson Bacelar, Obrigado, professor. Carlos da Silva, e vamos ver se a gente diminuir um pouquinho o tempo de intervalo, nós vamos ter tempo para discussão. Mas antes, porém, vamos ouvir a última expositora, a Bruna Souza, que é da Lusófono, da Universidade do Professor Fábio, né? E ela vai tratar sobre a proteção do ambiente espacial como bem jurídico de direito internacional. Bruna está com a palavra pelo prazo de Eu só vou colocar 10 os minutos. slides aqui. Tá bom. Onde que vai?
Aqui. Deixa eu ver. Achou? Aqui. Não pode tirar um. Ali, ó. Eu acho que como ele está em PDF, tu só pode fazer aqui, ó. Daqui. Fechar aqui, ó. Eu acredito que eu estou ensinando essas meninas Então, aí. tá. Tá com a palavra, vou contar o tempo a partir de agora. Tá bem. Boa tarde, me chamo Bruna Souza, sou estudante da licenciatura da Universidade Lusófona e eu vim falar sobre um tema que não é muito discutido, que é o direito espacial internacional e como ele pode promover uma sustentabilidade que, além da atmosfera, que é o princípio da sustentabilidade aqui no âmbito terrestre, ele é bem forte, mas como a gente pode estender esse princípio além da atmosfera? Então, como eu falei, o direito espacial ele não é muito comentado, mas diariamente acontecem lançamentos na órbita terrestre e, sobretudo, o que está acontecendo agora é uma democratização através das empresas privadas. Isso traz benefícios, é claro, mas também traz muitos desafios a serem importantes de analisar, como, por exemplo, o congestionamento orbital, a mitigação de, de detritos espaciais e também as colisões e até mesmo satélites que ficam fora de órbita, gerando fragmentos. E agora, a pergunta que temos que fazer, que são as normas jurídicas atuais, elas são capazes de garantir essa sustentabilidade no espaço? E ao decorrer do tempo, vamos ver que não são capazes, não são suficientes. Então, o núcleo da sustentabilidade é garantir, satisfazer as necessidades da geração atual sem prejudicar a geração futura. E esse princípio, ele nasceu para ser implementado aqui no planeta Terra, mas agora ele vai atravessar o espaço sideral e não apenas com preservação ambiental, também com preservação ambiental, mas também no sentido da gestão a um recurso finito, comum que é finito, porque o espaço ele tem que ser protegido, tem que ser sustentável, porque ele é finito. O marco inicial do direito espacial, que quando começou a ser regulado, é o Outer Space Treaty, ou Tratado do Espaço Exterior, que foi implementado em 1967, no contexto da Guerra Fria. Muitos chamam também de Constituição de Espaço, ou Constituição Espacial, por causa que foi a partir desta Constituição que surgiram os principais princípios do direito espacial. Como, por exemplo, o espaço só deve ser regulado, utilizado para fins pacíficos. Nenhum Estado também pode exercer soberania sobre qualquer corpo celeste, Lua, planeta Terra. Planeta Terra, ou outros planetas. E também, os Estados, eles são internacionalmente responsáveis pelas atividades espaciais, mesmo das empresas privadas. E esse tratado, em 1967, ele foi um grande avanço, porque lá não tinha regulação alguma, foi algo novo. Mas agora ele já não é suficiente para regular os problemas que o direito espacial tem. Alguns exemplos práticos de sustentabilidade, de falta de sustentabilidade no espaço, foi que em 2007 a China ela decidiu realizar um teste anti-satélite, ou seja, ela explodiu um satélite, o próprio satélite, e isso gerou milhares de fragmentos espaciais que percorrem até hoje pelo espaço, o que aumentou significativamente o risco de haver colisões com outros meios de transportes aéreos. E também, pouco tempo depois, em 2009, aconteceu a primeira colisão acidental entre dois satélites intactos em órbita. Um satélite chamado Iridium 33, que era um satélite comercial ativo, ele colidiu com o Cosmos 1255, que era um satélite militar russo que estava inativo. Isso gerou milhares de fragmentos que foram catalogados. Mais de 1.000 foram catalogados, fora os que não foram catalogados. E que continuam até hoje a cruzar o espaço. E esses exemplos, eles mostram que os principais problemas aqui também são os chamados detritos espaciais, que também
chamados de lixo espacial, que é quando os fragmentos eles ficam em órbita sem rumo e pode desencadear um efeito chamado o efeito Kepler, que é como se fosse um efeito cascata. Uma colisão gera um fragmento, que esse fragmento gera outra colisão, e é meio que um ciclo sem fim. Torna órbitas basicamente inutilizáveis. E temos o Comitê das Nações Unidas para o Uso Pacífico do Espaço Exterior, o COPUOS, que é um comitê da ONU, e ele desenvolveu algumas diretrizes importantes relativamente à mitigação de detritos, mas com caráter de soft law, que é um problema do direito internacional, né? Apesar de não poder criar normas obrigatórias vinculativas, o COPUOS ele tem um papel essencial, que é da cooperação internacional, assim como muitos comitês da ONU, né, cooperação internacional, e serve também como convergência entre diferentes interesses estatais também. E, além disso, a ONU lançou a Agenda Space 2030, juntamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que são os ODS, né? E esses exemplos de iniciativa mostram que há, sim, uma vontade política para agir, mas não existem instrumentos eficazes ainda, vinculantes, porque, como havia referido, a maioria é soft law. Ou seja, tem uma implementação voluntária. E hoje já há- atuam diversos fatores, como, por exemplo, a UESA, que é a Agência Espacial Europeia, que é um dos principais, mais importantes assim no âmbito da União Europeia. Ele desenvolve um caráter mais técnico. Temos o Artemis Accords, que é liderado pelos Estados Unidos e protege a cooperação entre os países que são signatários desse acordo. E temos o setor privado agora também, que está numa crescente, que ele amplia inovações e também os desafios regulatórios. Uma lacuna interessante e importante no direito espacial é o Acordo da Lua. Ele que tentou regular essa questão da mitigação de detritos e tal, mas teve cerca só de 16 assinaturas. Ele foi adotado em 79, porém só entrou em vigor em 84, e isso causou uma certa insegurança no ambiente espacial. E ele tinha o objetivo de detalhar regras mais estabelecidas sobre o espaço lunar, em específico a Lua. Porém, ao longo do processo, foi abrangendo mais corpos celestes, mas foi por isso que foi chamado de Acordo da Lua. Mas, como eu falei, só teve 16 assinaturas, então ratificações não foi para frente. E apesar das intenções, os principais programas espaciais, como os Estados Unidos, a China e a Rússia, eles não adotaram, então limitou um pouco essa questão prática desse acordo. E medidas, essas medidas, elas combinam o caráter hard law com o soft law, o que está progredindo, misturando hard law com soft law no direito espacial, e responsabilidade internacional e preservação do espaço como patrimônio comum da humanidade. E agora, para considerações finais, quando nós olhamos para trás, vemos que houve uma evolução histórica, que a tecnologia foi condensada em pouquíssimo tempo. Isso não afetou só o direito espacial, como assim todos os ramos do direito, a gente sabe, mas o direito espacial, ele nasceu como uma resposta imediata às necessidades da época, ou seja, satisfizeram as necessidades da época e não pensaram nas gerações futuras. E o primeiro sistema jurídico que foi construído durante a Guerra Fria, ou seja, foi baseado em uma lógica de competição entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela época, eles estavam mais preocupados em armas nucleares ou destruição em massa, e hoje em dia já não é mais essa preocupação que temos. Temos a preocupação do turismo espacial, do campo de negócios, é mais essa área de democratização das empresas privadas. E é aí que surge o desafio, que é como conciliar os tratados criados em tempos de guerra com a crescente dos atores privados. E como atualizar essas normas para o turismo espacial, para a mineração de asteroides ou até mesmo crimes cibernéticos que acontecem no espaço. Vou pular aqui um pouco. Tem muitos autores que falam que o que não é que falta vontade política,
porque, como anteriormente referi, existe desenvolvidos a agenda da Space 2030 e as diretrizes de mitigação da COPUS também. Então, o que falta é instrumentos eficazes de implementação dessas decisões, que elas também acabam por ser limitadas com as lacunas jurídicas, como eu falei do Acordo da Lua, e ao mesmo tempo a gente não pode ignorar que já existe uma carta magna, assim, uma constituição do espaço, que é o OST, que é o Outer Space Treaty, o de 1967, porém, temos que analisar essa constituição do espaço à luz da necessidade contemporânea, o que não acontece. E Você por está fim, concluindo. estou concluindo. E por fim, é importante destacar que o direito espacial ele é multidisciplinar e transversal, ou seja, o direito espacial ele não pertence só ao campo jurídico, pertence às ciências sociais, às ciências políticas, ambientais e tecnológicas também. E regular o espaço significa pensar não só em normas jurídicas, mas também em e impactos para a ciência. Então, é aquela frase: espaço não é território de ninguém, mas é responsabilidade de todos. Muito, muito bom. A Bruna, nos 10 minutos exatos, eu conversei com o Fábio, nós teríamos meia hora de intervalo. Eu disse que ia abrir para 2 manifestações em 5 minutos, daí nós vamos ter 15 minutos. Não tem um coffee break, mas vai ter máquinas de café. Eu acho que em 15 minutos dá para descer, tomar um café quem quer, e se não quiser, ficamos trocando ideias aqui. 2 manifestações. Primeiro, Só acrescentando, na verdade, né, a apresentação do colega Rodrigo, porque como eu gosto muito nessa área, sou advogada de direito legal, tenho atuo como advogada em direito legal internacional, multinacionais, então eu trabalho com destacamento de empregados. Normalmente eu estou aqui para falar mal dos órgãos públicos, mas essa comunicação entre o INSS e a Segurança Social de Portugal funciona muito bem. Atualmente, eles mesmos, dando um pouquinho da parte prática, né, de desenvolvimento possível. E aí eu estou falando de trabalhadores destacados, tá? Funciona muito bem, o trabalhador continua linkado, no caso, no meu caso específico é um grupo econômico, né? A ideia ele continua sob a direção da empresa, no caso brasileira ou americana, whatever, e a empresa portuguesa cede o local de trabalho. Então, ele continua recolhendo o INSS no Brasil. No caso de Portugal e o Brasil, ele tem extensão de prazo para que esse destacamento possa se prolongar, e aí depois o trabalhador ficando em Portugal dá a segurança social. Mas o mais importante, o fato do trabalhador estar vinculado à empresa do Brasil não significa que ele não tenha isolamento dos trabalhadores portugueses, e mais do que isso, os trabalhadores que estão vinculados à empresa de Portugal. Fiscalização, no caso do órgão trabalhista, e também da Previdência Social de Portugal. Então, é bem legal essa integração, porque ela funciona realmente de forma hoje totalmente integrativa e automática entre os dois órgãos. Quem tem que comunicar é a empresa, no caso da empresa do Brasil, de forma no blog mesmo, pela plataforma da empresa, o INSS do Brasil. O INSS do Brasil comunica a Segurança Social de Portugal e assim o trabalhador fica de forma regular perante a Previdência Social de Portugal também. interessante. E até porque o acordo bilateral por conta até do que dispõe a Constituição, é o mais amplo, né? Porque abrange saúde, abrange uma série de questões. Não, ele faz o Sim. Muito bem, mais uma manifestação. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Bom, então eu vou encerrar. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de moderar essa mesa. Fico feliz, né, o quanto
nós crescemos, aprendemos com essa troca de experiência. Muitas vezes a gente tem uns conceitos prévios em relação a certos temas e vendo, inclusive, a experiência de outros países e sempre tendo presente, por exemplo, Portugal é menor, a população é menor que a população da cidade de São Paulo, né? E o Brasil, eu digo que às vezes a gente não vê as dificuldades que tem e um conjunto de coisas, mas eu penso que oportunidades como essas, na verdade, o Jefferson estava falando, né, o custo das passagens. Realmente, talvez até, Fábio, a gente sempre fazia mais no final do mês, e agora a gente fez no começo, né? No final do mês, e porque o problema não é tanto aqui na Europa, porque não é o período de férias deles, né? Mas mais para o Brasil, por isso que as passagens. As outras vezes, quando a gente fez mais no final do mês, as passagens eram mais em contas, porque realmente, para vir ficar uma semana, é um porque ela viria, né? E não conseguiu, né? Sim, porque assim as passagens acabam ficando bem elevadas. Para quem tem que vir, o pessoal da Europa é outra realidade, até porque tem. Quê? Janeiro é muito retorno de férias. É final do ano retorno de férias. Então, até meados de janeiro, as passagens são caras. Depois elas começam a cair. Eu comentei exatamente isso. Convidem os palestrantes dessa mesa para virem sempre tirar foto. Então tá. Então, todos os expositores, e aí o Jefferson e o Diego podem aparecer na tela ali, e aí a gente tira foto de todos os apresentadores desse painel. Agradeço mais uma vez, e obrigado a todos pela compreensão do tempo, todos foram, assim, atenderam muito bem essa difícil tarefa que se tem de moderar o tempo. Eu mesmo tenho dificuldade de falar em termos direito. Deixa eu ver. Eles saíram. Se eles saíram, eu vou diminuir aqui e vou deixar o final. Eu acho. Não, o Diego está aí. Não, mas não é. Mas pega a minha apresentação. Pega a minha apresentação, que o primeiro slide é aquele legal. Esse aqui é bonito. Tá bom. Deixa esse aqui mais bonito. Tá. É aquele que eu coloco. Está em amarelo. Não, fica bonito. Né? Não vai aparecer nessa foto. Venha, Fábio, nós deixamos. Já que tu arrumou o fotógrafo? Fotógrafo profissional. Olha, desceu 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Grande colorado. Gremista. Essa foto vai ficar boa. Não tem problema. Vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, é você, né? Porque é melhor ter assim. Achei ótimo. Se quer papelzinho para os meninos, eu até deixo.
No veo nada, Xiomara. Come contando.
Sim, sim. Eu acho que tem um pouco, ele gasta bastante, mas bota aqui, ó. Vamos socializar. Estranho, pouco.
E eu só uso o Wi-Fi, mas ele está consumindo, eu vou tirar porque ele está gastando muita. Mas depois eu esse aqui é esse telefone só para ver a única coisa que também que você vai, eu tenho Wi-Fi. Tem o quê? Não, E achei todos os trabalhos, sei não qualquer ciência, eu quero mais teórico e prático, porque esse é de chegar à sociedade. Não pode só ficar. Portanto, é para depois terem uma questão científica, dizer, eu já fui defender, eu já fui avisando, agora tem isso. Porque o Brasil é um balão de ensaio fantástico, funcionando lá, cá, a ver, nós estamos muito mais atrasados na aviação do que vocês. Curiosamente, eu não colaboro com a aviação no Brasil, mas colaboro com a aviação na Argentina. Estar a minha mesa, já estava aí a carregar. Só estou Deixa a carregar, que eu é que estou a fazer. Dando testes. Testes do som. Teste do som. A minha na guerra. Ela não liga nenhuma. Então, conforme entenderem, que ele é para a sustentabilidade, está em Coimbra, em Salamanca e nas várias atividades. Mas tem os contactos necessários para me enviarem o que quiserem ou eventualmente o que precisarem de mim, está funcionar. O número de telefone é efetivo, vale em toda a parte do mundo. É só preciso pôr 00351. A minha guerra não quer saber de mim, mas eu acho que ela vai presidir comigo. Ainda não sei, já vou fazer chamada. Não percebi. Eu não preciso nada. Em princípio, não vou precisar nada. Vocês é que podem precisar. Precisa enviar um e-mail de uma colega que está organizando aqui. Deixa eu ficar aqui. Tem uma caneta que é dele. Não, eu tenho a minha. Não, esta é a minha. Sim. Vão lá, a olhar. Ora bem, onde é que estamos? A mim na guerra. Não me quer saber. Não mexi nada, não está aqui nada. Nada disso. Na hora que saí, estava tão. Mas já sabe, já sabe como é que é. Isso já sabe como é que é. Quantas horas tenho? 4.
Como se chama esta senhora? Claro, mas como é? É engraçado. Desastre sozinho. Eu já é verdade, mas não. Cinco, seis, sete. Quantos é que tenho, Andreia? Aqui já não tenho mais, tenho sete. Deve ter. Tá aí, certo. Quem é a Andreia? Quem é a Maria? Nossa. Eu tô aí. Qual é o seu nome? Daniela. Daniela? Não. Tenho uma Daniela, mas não é vocês. Não, 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 é Daniela Serra, é o nome que tem aqui. É o seu? Daniela Campos. Não, não está neste painel. Você tá em qual? Eu estou neste painel, só que estou online, infelizmente. Ah, ok. Sem problema. Ó, é porque Ela consegue me ver? Consegue. teve uma retificação que depois foi enviada com o meu nome. Teve uma retificação, Ó, eu não tô tem a depois nova. do André. Não, é assim. Andréia Quem diz, Mariana. quem diz ao pé sou eu. Diga-me lá. Está. Andréia Mariana, depois Ela Daniela. foi depois de mim. Depois de si? É. Você Oi. escreveu. Botai um cantinho. Então não tenho mais ninguém. Não, então, Ah, é, Não, eu tô depois da é que Andréia. também primeiro isso. É. Diga. Bota um cantinho para trás. Não, já ponho aí, já ponho mais. Põe. Tem o meu computador aí, cuidado. Deixa aqui. Ó, tira isso aqui aqui também. Posso ouvir? Calma. Cidadão. Museu da Argentina? Sim. Ah, muito bem. Conhece a candidata. Andréia não. Ela é da Madeira. Ah, Quem sou eu hoje, mas agora teve um bebê. Proveniência. Goiânia. Goiânia. Brasil. Estado de Goiás. Estado de Goiânia. Esse mesmo. Como é que se chama o seu trabalho? Deixa-me cá ver. Vai ser uma coisa que tem a ver comigo. Não, Trabalho. creio que não. Creio que sim. Sim, claro. Tem gosto, assim. Sim. Tem voz. E não necessariamente, só na parte da bioética, mas depois a dignidade humana e os algoritmos têm tudo a ver. Mas bioética em Coimbra. Uma especialização. Claro, eu tenho seis. É no meu centro de direito biomédico, certo? Não, mas quem tá cuidando da sala, então? Eu não. Não, peraí. Não, tá uma pessoa aleatória, Bruno. Daniela, em princípio, está aqui connosco na sala, vai participar. Sim, perfeito. Então, Sim, se não houver nenhuma alteração especial. Bruno, é o nome? Não consegue abrir o e-mail? Deixa eu verificar. Ele agora não põe o nome dos painéis. Estamos demorar? Estamos juntos, peraí. Deu problema aqui. Ah, isso é outra coisa. Eu acho que ele não vai saber fazer isso.